Oi, hoje é 14, se pá. Hoje é. Não, 9, 9 de setembro, 25. Queria deixar gravado minha memória do meu caminho sutil, né? No, até agora. Já faz 32 e só alegria. Desde pequena eu tive muito medo. Eu tinha muito medo de escuro. Na verdade, foi assim que começou. Eu lembro que eu era tipo uma menina assim, bem pequena, tá? 6 anos, isso por aí. Tipo, uma menina bem assim, corajosa, sabe? Sentimento de coragem. Eu lembro desse sentimento de coragem em mim. Tipo, ir nos lugares, assim, às vezes fechado, escuro, tá ligado? E não ter medo, não ter medo. É só, tipo, de curiosidade, eu sentia muita curiosidade e ia, coisas que alguns outras criancinhas não ia, sabe? Ficava com medo. Acho que era isso. E aí, aí depois eu lembro, tipo, de estar numa cachoeira com a minha mãe, assim, e aí um menino pulou lá de cima, lá do alto, deu um mergulhão assim, e eu não sei porquê, mas eu fiquei com medo dele se machucar. Eu acho, né, que tipo, minha mãe deve ter falado alguma coisa. Eita! Vai se machucar! Sabe? Alguma coisa assim da cara dela. E eu fiquei, tipo, pequenininha. Eu falei, meu Deus, ele vai mesmo. Sabe? Eu já comecei a visualizar e fiquei com muito medo daquilo acontecer. Porque, tipo, era um bagulho muito legal também. Eu acho que eu achei. Porque até hoje eu acho, desde. Acho massa esses pulão assim, sabe? Não. E teria coragem, sim. Não sei, eu decidi aí depois parece que eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo de coisas assim. E, e aí minha mãe me levou até pra me benzer e tal. Eu lembro da casa de uma mulher de um monte de escada, assim, um monte de escada, depois de, tipo, mais de 20 anos eu já tinha, assim, e eu e minha mãe conversamos sobre isso e ela ficou assim, que eu lembrava, porque eu lembrava das escadonas e tal. E, 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 e aí eu peguei e fiquei com medo, né? Ficava com medo, fiquei com medo disso e tal, beleza. Aí fiquei com muito medo de escuro também, assim, tipo, aí acho que o medo mais forte que ficou, assim, depois, né, recorrente na vida mesmo, foi o de escuro, velho, de escuro. Nossa, eu dormia com a luz acesa. Se eu não tivesse com ninguém, dormir com a luz acesa era lei, assim. Alguns momentos eu não gostava mais nem de só a luz da TV, assim, sabe? De uma TV ou de alguma coisa. Alguns momentos eu ligava a luz do quarto mesmo, que eu não conseguia dormir. E acho que eu tinha medo de fantasma. Eu tinha medo de assombração.
tinha umas histórias, assim, que aí depois, né, que uma amiga minha me contava de não sei quem que tinha visto fantasma, né, um morto, minha tia também, minhas primas contavam umas paradas assim. Sempre, tipo, chegava perto de mim, tipo, joguinhos, é, é, jogo de criança, né, de ficar falando, sei lá, tipo, loira do banheiro, é, casa mal assombrada, é, jogo, né, aquele joguinho de copo, de moeda, tá ligado? Sempre chegava essas coisas assim, eu ficava tipo, super curiosa, mas com o cu na mão. E também tive até um contato com Oxum. A primeira pessoa que eu vi, a primeira traje que eu vi da Umbanda foi de Oxum, de uma menina vestida ainda. Pá, apareceu assim pra nós, que era uma apresentação de escola e eu caí bem no, no de religião. Aí a gente escolheu Umbanda, mas tinha outras religiões, né? Não lembro, não vou lembrar. Aí eu sei que essa menina, aí um dos temas era Umbanda, e essa menina fazia Umbanda, né? Era da Umbanda. E aí a gente tava lá escrevendo, tipo, puta corredor, assim, escola particular, não tinha ninguém naquele momento ali, né? Puta corredorzão. E a gente fazendo, tipo, desenhando na cartolina. Aí ela apareceu, assim, bom. A gente, E sou filha dela, né? Aí todas nós somos. E eu tenho uma ligação bem forte com Oxum, cachoeira, amarelo e tudo mais. E contrapeso disso totalmente, minha avó cigana, né? Minha avó é cigana, mano. Cigana mesmo, eu sempre falo assim, quando eu falo pras pessoas, cigana mesmo, de limão, cartas, tipo, pai dela, tá ligado? Pai dela era cigano, era um irlandês cigano ainda, tipo, de circo, família de circo. Minha avó é a que veio a assinatura dos gringos na minha vida, assim, sabe? Na minha personalidade, nos meus pensamentos. Mas é só um terço, né? Porque meu vô por parte de pai e meus dois avós por parte de mãe, brasileiríssimos, né? Mas sim, sou uma curiosa da humanidade, assim, sabe? Então eu carrego muitas culturas do mundo mesmo. Quando eu carrego, assim, não é que, ai, nossa, ela tá ligado, CDF. Não, eu carrego nas ações, nos pensamentos, nos posicionamentos, sabe? E aí, quando eu tô vendo alguma coisa sobre isso, sobre um tema assim, né? E eu vejo que, olha, mano, bem parecido com o que eu penso. Ou, nossa, que pensamento top, vou carregar, sabe? Tipo, vai muito do que eu sinto com a informação que chega. E acho que é o mais útil a se fazer com a informação, né? Não ficar colecionando pensamentos alheios impressos.
Aí o meu pai, ele era de me desafiar muito, né? Ele é, ele é de desafiar muito, assim. Mas era porque era, agora ele me diminuiu bastante, mas não parou. E ele, eu tava quase repetindo, velho. Eu tava quase repetindo e ele falou assim: você vai repetir, você vai repetir. E antes disso, ele falava assim quando era pequena, né? Ó, você tem que fazer as coisas pensando que você vai conseguir, porque se você ficar fazendo as coisas pensando, vou fazer o quê? Vou fazer pra quê? Eu não vai dar certo mesmo. Aí que não dá, tá? Então, e tipo, aí aquilo era como pra mim, porque eu gostava muito, assim, de magia, de mundo dos espelhos, sabe? Tipo, coisa infantil mesmo, de história em quadrinho, tipo, amava a Bela e a Fera, a Alice, tá ligado? Então, essas coisas, assim, de magia sempre teve, assim, maravilhando os meus mais belos sonhos e sentimentos. E aí eu, tipo, peguei aquilo como, um superpoder, uma chave, um superpoder, tá ligado? E, e realmente, né? Aí eu fiquei, aí tá, aí nesse daí que ele me desafiou, eu falei, não, mano, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu fiquei uma semana fazendo o que eu não fiz em um ano. Tipo, me dedicando aos estudos mesmo, tá ligado? Passei, passei. Com notas boas, viu? Pra quê, né? Tá, fiquei em DP, na verdade, em duas só. De 12, mano, era 12, eu tinha 14 matérias, eu fiquei 12 em recuperação. E aí fiquei em DP em duas, que era física e biologia. E tipo, e a determinação da minha mãe, né? A minha mãe, quando ela colocava uma coisa na cabeça, mano, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz. Ela colocou na cabeça, ela falou que ela arquitetou o bagulho, ela faz. Desse jeito, desse nível, desse naipe. Então, tipo, eu sempre olhei assim pra ela e via isso, né? Essa força interna que abriu os caminhos muito pra ela, assim. Teve maconha também, né? Meu caminho da maconha. Tipo, a primeira vez que fumei maconha, eu tinha uns 15, 16 anos. Não, 15 anos. Mais 14 para 15 do que 15 para 16. E, e aí foi bem legal, foi bem maneiro. Foi com um amigo meu, colégio, assim, tipo, um menino bem gente boa mesmo, sabe? Diferente dos meninos que eu ficava com álcool já nessa época. E a gente nem ficou. E eu gostei, mas, tipo, eu fiquei muito de cara comigo, né? E já nessa época também eu já vivia uma máscara, sabe? Assim, pra, pra ter amigos mesmo, quase isso. Assim, sabe? Tipo, pra fazer parte de algo. Não andava com muita gente também, não era do bando, eu era de poucos amigos, mas bons, assim, poucos que eu digo, tipo, andávamos uns 10, tá ligado? Assim, e bons. Eu não era aquela menina popularzona. Fui
no ensino médio, numa escola super pequena, tá ligado? Então continuava sendo uma turminha de 10. E, e sim, então me tirou muito essa máscara assim do social, sabe? A maconha. Ela me fez ver que o meu eu era mais chato do que eu vivia, do que eu queria, né? E aí eu não gostava. Não gostei. Falei, ai não, não curti. Curti, curti outros tipos de droga, incluindo álcool, assim, mas tipo, também no social, nada demais. E não na adolescência, foi depois tipo de 20, com 26, 25 eu comecei a experimentar drogas sintéticas, experimentar, tá? Também não foi fase, assim, não foi nada que eu me mais em festa, assim, e sim, foi um marco muito forte também para minha expansão de consciência, porque eu tinha muitos insights, muitas sensações, assim, que eu não né, para mim, no meu modo de ver, eu não desperdiçava aquela chance, sabe? Eu não ficava só atrás de prazer e tal, e não sei o quê. Eu gostava de conversar, eu gostava de ficar pensando no universo mesmo, assim, uma das minhas melhores brisas foi a descoberta do universo, tá ligado? Então, acho que é uma puta ferramenta, assim como o dinheiro é, tá ligado? Assim como o amor é, assim como nós somos, nossa intenção, nossa fala. A droga é simplesmente uma ferramenta que a nossa consciência utiliza. É isso. Como que ela vai reagir, né, com isso? É processo, mano. É processo, só isso. E olha só, e depois disso aí, depois desse mergulho em drogas, mergulho de experimentação, né? De drogas, mas foi, não, não deixa de ser. Eu me afundei na meditação. Tipo, tomava uma cervejinha muito pouco e meditação, 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 meditação. E eu descobri que era como usar droga, né, sozinha. Tipo, que eu falava, nossa, mano, eu uso para sentir essa paz e eu consigo sentir essa paz na respiração, no pensamento zero, sabe? Foi uma época de muita paz, muita clareza, assim, pra mim. E aí agora eu tô mais apegada à maconha, mais apegada, mas tô voltando à meditação, assim, sabe? Tipo, voltando ao yoga, né? Eu tô mais também, mano. Nessa época que eu tava meditação, beleza, consegui, pá, muitas coisas. E eu cheguei num patamar que era o sonho, assim, da minha sombra, sabe? Da minha sombra.
eu cheguei no patamar do sonho da minha sombra, que foi muito gostoso também, né? Foi um marco, assim, né? Uma satisfação, um empoderamento em saber que eu consigo chegar ali, tá ligado? Mas agora eu quero ser eu. Eu quero ser eu. Eu quero chegar na realização do que eu tô sentindo agora, sabe? E quando eu chegar nessa realização, eu quero ter essa base forte, porque eu cheguei lá e falei, e aí? Se não é isso, né? Então eu quero chegar lá, ter essa, tipo, não, nossa, ai que bom, tô no caminho certo, sabe? Me contentar ali, me satisfazer por algum tempo e ir devagarzinho, almejando um outro sonho, um outro passo, uma outra transformação, com muita gratidão pelo caminho, né? Não com a vontade de destruir tudo, né? E o que for, e o que eu senti vontade de destruir, que eu destrua bem feito também, como eu, como eu, como eu me desconstruí, cara. Né, voltando no primeiro ponto do que eu falei, eu sou muito corajosa realmente. Porque nossa, sou muito corajosa ao ponto das pessoas acharem que realmente, né, não. Mas quer saber, foda-se, porque é a minha vida. É a minha vida, eu tenho que ser firme comigo mesma, sabendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu, né, eu, eu e eu. Porque só eu que vivo e eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho por onde eu passo. Sim. Nada se compara ao tarô. Nossa, nada se compara ao tarô. Assim, é uma ferramenta completamente mágica, 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 mágica. E eu estudo os arquétipos, né? Eu estudo os arquétipos do que aparece, né? Então, se aparece a carta da Imperatriz, por exemplo, para uma pergunta, para uma coisa, eu sei que tá vindo magnetizado, assim, sabe? Tipo, eu amo quando sai essa carta nas minhas perguntas, porque tá vindo lindo, tá vindo glamuroso, sabe? Tá tudo vindo do jeito exatamente do jeito que eu quero e ainda me massageando, entende? Então, é uma carta muito poderosa, assim como a sacerdotisa, que, né, a sacerdotisa para mim ela é uma carta de maturidade, de estudo, de firmeza, de introspecção, bem mais do que a Imperatriz. Mas mesmo assim é uma figura de respeito, sabe? E a louca, a louca é juvenil, né?
corajosa, imatura. Imatura em assim, de ter esse espírito de aprendiz sempre, sabe? De não se colocar em rótulo, de ser livre, de ser autêntica ao ponto de ser louca, ao ponto de não se encaixar em nada. E então, a bruxa pra mim, ela é um poder sinistramente pesado. Sinistramente pesado, que eu amo, mas é sinistramente pesado, assim. Não, tipo, de trabalho mesmo, de alimento, sabe? Tipo, tem que estar ali alimentando aquela energia, assim, muito mais do que a sacerdotisa e muito mais realmente do que a imperatriz, entende? E eu sou uma mescla dessas quatro, mais do que, né? Sou uma mescla de todas as cartas, mas essas são as que eu mais me identifico, assim, né? E estão me fazendo passar por coisas que mano, eu dou graças a Deus que eu dou mesmo, graças a Deus que tarô tá na minha vida, sabe? De verdade, porque é uma ferramenta terapêutica dos autodidatas. É verdade. É verdade mesmo, assim, eu desejo que cada ser humano tenha, sabe, saiba usar, porque é esplêndido os insights que vão vindo, os pensamentos que vão chegando, assim, e, e você se autoaconselha, é louco isso, porque você se autoaconselha, você vê pra onde tá indo as coisas e você fala, e aí, eu quero o quê? Mano, isso é poderoso demais, velho. Isso é poderoso demais. Demais, demais, demais. É louco. Que bom. Que bom, né? Colocar essas coisas pra fora. Isso é muito gratificante. E é isso. Agora acho que vou dar um pulo na praia, tomar um pouco de sol, ver o que acontece lá fora. E bora pra luta. Pra luta não. Bora pro game, bora pro jogo.